Bom dia, meus irmãos. Nós estamos aqui dando início a mais essa escola bíblica dominical, onde nós vamos aprender um pouco mais da palavra do nosso Deus. Nós estamos estudando sobre as lições do Natal e hoje nós vamos estudar sobre a lição da humildade. Jesus Cristo disse que ele é manso e humilde de coração e com ele nós vamos aprender um pouco mais sobre esta realidade. Mas antes, vamos abrir nossas Bíblias. O Evangelho de João, capítulo 7. Nós vamos ler do verso 37 ao verso 44. Evangelho de João, capítulo 7, do verso 37 ao verso 44. E nós vamos estar lendo esse texto e aprendendo um pouco mais também da palavra do nosso Deus nessa manhã. Diz assim então a palavra de Deus: No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então, os que dentre o povo tinham ouvido estas palavras diziam: Este é verdadeiramente o profeta. Outros diziam: Ele é o Cristo. Outros, porém, perguntavam: Porventura o Cristo não virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e da aldeia de Belém? De onde era Davi? Assim houve uma dissensão entre o povo por causa dele. Alguns dentre eles queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. A palavra de Deus aqui é um convite que Jesus Cristo faz a cada um de nós para que nós tenhamos para que a gente dê esse passo de fé, de ir ao encontro dele. Vamos orar, vamos falar com o nosso Deus, vamos colocar a nossa vida diante do nosso Senhor nessa hora. Pai Santo, Deus querido, em nome de Jesus, nós te louvamos, ó Pai. Te louvamos porque o Senhor mais uma vez renovou as tuas misericórdias para com a nossa vida, Pai. E nós que não merecíamos absolutamente nada, fomos alcançados, fomos libertos por Ti, Pai. Nós somos gratos, Senhor, porque o Senhor nos fez esse convite, Pai, de ir ao Teu encontro. E, Pai eterno, nós Te louvamos porque nós fomos aceitos por Ti, Pai. Mesmo frágeis e pecadores que somos, nós podemos adentrar dentro do Teu santo lugar, ó Pai, através da oração, através da meditação da Tua santa palavra. E nós somos gratos por isso. Fica conosco nessa escola bíblica dominical, que nós possamos aprender mais de Ti. No nome santo de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Amém, Pai. Queridos, vamos abrir nossas Bíblias mais uma vez no livro do profeta Malaquias. Malaquias capítulo 3, nós vamos ler do verso 6 ao verso 12. Malaquias capítulo 3, verso 6 ao verso 12. Malaquias 3, verso 6 ao verso 12. Diz assim a palavra do Senhor: Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais vos desviaste dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz
o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Amém, louvado seja o nome do Senhor. Esse texto fala sobre o dízimo, sobre a oferta. Aqui Deus pergunta ao povo e o povo responde a Deus com uma pergunta também. Deus pergunta ao povo no verso 7 aqui: desde os dias de vossos pais vos desviaste dos meus estatutos. Ele faz uma constatação: e não os guardaste, tornai-vos a mim e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, eles fazem uma pergunta: em que havemos de tornar? Aí Deus responde: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Eles perguntam de novo: nos dízimos e nas ofertas. O dízimo foi instituído por Deus. Antes da lei mosaica já existiu o dízimo. A gente viu o dízimo sendo relatado por Abraão lá em Gênesis, no primeiro livro da Bíblia, falando sobre o dízimo. Durante a lei mosaica existe o dízimo. Dízimo tanto de questões financeiras, de dinheiro, como de cereais e outras demandas. Animais também eram ofertados. No Novo Testamento, a gente também vê o dízimo, tanto o próprio Jesus Cristo instituindo o dízimo lá em Mateus 23, quanto o apóstolo Paulo também vivendo através do dízimo e das ofertas do povo. Então o dízimo está antes da lei, durante a lei e está após a lei. Então é um princípio bíblico, onde através dos dízimos e das ofertas nós sustentamos nossos missionários, funcionários, nós estamos revitalizando, nós estamos reformando a congregação lá em Riviera da Barra. Com esses dízimos e com essas ofertas nós vamos iniciar a construção do nosso templo e devolver e honrar as nossas contas de modo geral da igreja, e a gente só faz isso através dos nossos dízimos e das nossas ofertas e da fidelidade do povo de Deus. Então nós vamos orar consagrando esses dízimos e ofertas, mas também vamos orar por pessoas queridas que estão completando mais um ano de vida. Essa semana está completando o nosso irmão, o senhor Osvaldo, nosso irmão, o senhor Daniel Matos, a pequena Késia Cunha, o Alexandro Xavier está completando mais um ano de vida, nossa irmã Nilza Maria e a nossa irmã Rita Alves estão completando mais um ano de vida. Aniversariantes de casamento nesse mês ou nessa semana a gente não tem, mas as famílias de oração que a gente tem sempre orado durante a semana é a família da nossa irmã Ângela Vitória e do nosso irmão Antônio Gil. São as famílias de oração. Então os aniversariantes: senhor Osvaldo, Daniel Matos, Késia Cunha, Alexandro Xavier, Nilza Maria, Rita Alves e as famílias de oração, nossa irmã Ângela e o nosso irmão Antônio Gil. Vamos orar então, consagrando os dízimos e as ofertas e também por essas pessoas queridas da nossa vida. Vamos orar, vamos falar com o nosso Deus nessa hora. Pai eterno, Deus querido, nós louvamos, engrandecemos, exaltamos ao Teu santo nome. Nós bendizemos a Ti porque Tu és um Deus que é bem presente em nossas vidas e já tem nos sustentado, Pai. Nós Te rogamos, Senhor, que o Senhor continue sustentando a vida de cada um que está completando mais um ano de vida durante essa semana. A vida do Senhor Osvaldo, a vida do Daniel Matos, a vida da Késia, a vida do Alexandro, a vida da Nilza, a vida da Rita. Pai eterno, em nome de Jesus, nós colocamos essas pessoas em Tuas mãos e rogamos a Ti, Pai, que o Senhor prolongue os anos de vida dos Teus filhos.
Que o Senhor possa, Senhor, fazer com que eles experimentem algo novo vindo do Senhor para a vida de cada um deles. Que em nome de Jesus o Senhor possa superabundar a tua graça, a tua misericórdia, o teu amor para com cada um deles, ó Pai. Permaneça com eles, ó Pai, supre de toda e qualquer necessidade. Pai eterno, também colocamos a vida da nossa irmã Ângela em tuas mãos, a sua família. Abençoe a sua casa, Pai. Supre de toda e qualquer necessidade, providencie aquilo que ela necessita conforme a tua vontade, conforme o teu querer. Pai, dê saúde à tua filha, dê discernimento por onde ela for, no que ela for fazer. Abençoe também, Senhor, o Antônio Gil, a sua família, o seu casamento, a sua filha, os seus parentes mais próximos, aqueles parentes mais distantes também. Pai eterno, em nome de Jesus, toca naquele lar, Pai, e abençoa sem medida aquela casa. Que o Senhor mesmo possa supri-los, Pai, de tudo aquilo que eles precisam, Pai, conforme a tua vontade. Pai Santo, Deus de amor, em nome de Jesus, nós colocamos também a nossa vida diante da tua presença. E pedimos a ti, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa iluminar a nossa vida, o nosso coração. Pai eterno, nós te consagramos também, colocamos diante do teu altar os nossos corações, primeiramente, e também os nossos dízimos e as nossas ofertas, ó Pai. Pai eterno, em nome de Jesus, abençoa os dízimos e as ofertas, Senhor, faz prosperar, faz crescer, ó Pai, para que a tua obra se expanda na face da terra, através da fidelidade do teu povo, Pai. Mesmo nesses dias tão difíceis, Pai eterno, permaneça conosco, Pai. Abençoe as nossas vidas, ó Pai. E Pai eterno, ilumina a mente de todos aqueles que administram, Senhor, essas verbas, que sejam administradas conforme a tua santa e maravilhosa vontade. Permaneça conosco, Pai, no nome santo de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Amém, Pai. Alegria
queridos, para a nossa lição. Nós estamos iniciando aqui nossa lição de domingo, as lições do Natal. Na verdade, as lições do nascimento maravilhoso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é algo marcante na história do mundo, de modo geral. Tanto é que é um divisor de águas para o mundo. A história vai contar que a história antes e depois de Cristo. Tanto é que até o próprio calendário nosso é baseado nessa vinda do Filho do Homem, 2020. A gente está indo para 2021 e mais ou menos há mais de 2000 anos atrás Jesus Cristo veio ao mundo, viveu entre nós e morreu numa cruz por nós, e a gente tem aprendido um pouco dessas lições. A primeira lição que a gente aprendeu foi que Deus habita com o seu povo. Ele é Emanuel, o Deus que habita com o seu povo. Ou seja, nós não estamos sozinhos nessa caminhada. Deus está conosco durante a nossa vida, durante a nossa caminhada de modo geral. A segunda lição é a lição do amor. Ele veio ao nosso encontro porque Ele nos ama de forma tão grandiosa e tão majestosa que Ele veio e entregou a sua própria vida por cada um de nós. Uma outra lição é a lição da obediência. Ele, em obediência ao Pai, veio ao nosso encontro justamente para salvar a nossa vida e a vida de muitos, todo aquele que crê em Jesus Cristo. E hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre a lição da humildade. Está descrita lá no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 11. Nós vamos ler do verso 25 ao verso 30. Evangelho de Mateus, capítulo 11, do verso 25 ao verso 30 da palavra do nosso Deus. Evangelho de Mateus 11, 25 a 30. Diz assim a palavra de Deus: porque aquele tempo exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultastes estas coisas aos sábios e instruídos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Verso 28, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Meus irmãos, que texto tremendo. E algumas lições que a gente pode tirar desses versos. A primeira lição que eu queria destacar aqui está mais voltada para os versos 25 a 27. Parece que os versos 25 a 27 vão falar sobre a questão daqueles que são soberbos e não conseguem entender a mensagem do Evangelho. Não conseguem entender e praticar a mensagem da cruz. Eles, por mais que escutem, têm os seus ouvidos tapados. Em comparação a isso, ele fala que as coisas ocultaste essas coisas aos sábios, instruídos, e revelaste aos pequeninos. E é algo tremendo isso, porque Deus se revela àqueles que são pequeninos diante da magnitude de tudo que existe no mundo. E aqui, quando a gente define pequenino, a gente não quer definir somente crianças, mas quer definir pessoas que não são soberbas ao ponto de acharem que são sábios aos seus próprios olhos. É o que o texto aqui está apresentando. Pequeninos aqui no texto quer dizer, é um contraponto, vamos dizer assim, para aquelas pessoas que são sábias, instruídas, que acham que são o dono da razão, que acham que são
que estão sempre certos, de modo geral. Então, Deus, os soberbos, essas pessoas que acham que sabem de todas as coisas, de fato não conhecem a Cristo, não conhecem a Deus. Porque se conhecessem de fato a Deus, elas seriam completamente submissas à vontade dele e iria falar assim: olha, eu não sei de muita coisa. O que eu sei é que Deus enviou o seu Filho para morrer numa cruz, viveu entre nós. O que eu sei é que eu sou submisso à sua santa e maravilhosa vontade, porque eu fui comprado, selado pelo sangue do Cordeiro. Então essa é a primeira lição que eu queria trazer aos irmãos. Quando a gente lê do verso 25 ao 27, a gente vê esse contraponto daqueles que se acham inteligentes demais, sábios demais, aqueles que se acham espertos demais, aqueles que são sempre os donos da razão, que nunca erram, que estão sempre certos, e geralmente essas pessoas gostam de apontar o dedo para outras pessoas. Porque afinal de contas elas não conseguem enxergar o seu próprio pecado, os seus próprios erros, de modo geral. Então, por isso que Deus oculta dessas pessoas o conhecimento da verdade, mas Ele revela esse conhecimento aos humildes, aos pequeninos, todo aquele que é pequenino. Por isso que nesse trecho aqui, nessa perícope, nesse parágrafo da palavra de Deus, vai dizer aqui no título aqui da minha Bíblia: Jesus, o Salvador dos humildes. Jesus, o Salvador dos pequeninos. Essa é a ideia, soberba e humildade. E aí não é à toa que Jesus vai falar depois no verso 28 ao verso 30. Vai falar, ele faz um convite a esses pequeninos, que certamente estavam cansados, sobrecarregados e etc. E até essas pessoas que de repente se achavam sábios e instruídos demais, ele faz um convite a todos e diz assim: olha, vinde a mim. Se você está cansado da vida que você leva, venha ao meu encontro. E aí existem mais algumas outras lições que eu queria tratar com os irmãos. O texto vai dizer assim: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É interessante a palavra todos aqui. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Ou seja, quando Deus fala todos, são todos aqueles que, escutando a voz do Evangelho, vão ao encontro de Cristo por meio da obra maravilhosa do Espírito Santo de Deus. Ou seja, essas pessoas, a partir do momento que o Espírito Santo de Deus toca o coração delas, elas percebem o seu cansaço, a sua fadiga, ela percebe o seu pecado e vão ao encontro de Jesus Cristo. E aí sim elas são aliviadas de tudo aquilo que estão vivendo, estão passando. Esse é um convite que perdura nos nossos dias. É um convite de Jesus Cristo a cada um de nós. E se você por um acaso está cansado, está sobrecarregado de alguma maneira, de alguma forma, por algum motivo, essa é a hora de você olhar para Cristo e ir ao encontro de Cristo. Porque Ele é o Senhor de todas as coisas. Ir ao encontro de Cristo, você que está cansado, fatigado, você que está de fato sobrecarregado, você está exausto da vida que você leva, da forma de vida que você tem, e você quer de fato mudar. Você quer mudar de vida, você quer ter a sua vida mudada e transformada. Essa é a hora de você ir ao encontro de Jesus Cristo. Essa é a segunda grande lição. E por que nós devemos ir ao encontro de Jesus Cristo? Esse verso é claro. Ele vai dizer: e eu vos aliviarei. Ou seja, pense numa carga muito pesada que está sendo posta ou você carrega. É disso que Jesus está dizendo. Como se a gente tivesse uma mochila muito forte, muito pesada para carregar. E Jesus está falando assim: olha, venha ao meu encontro, porque eu vou esvaziar essa mochila, vou tirar essa mochila de você e vou aliviar a sua carga.
o seu cansaço, de modo geral. Uma terceira lição que a gente vê nesse texto está no verso 22 aqui. Ele vai dizer assim: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. É interessante como existe uma espécie de paralelismo aqui nesse texto, porque aqueles só acharão descanso para a alma aqueles que aprenderem de Cristo, aqueles que tomarem primeiro, melhor dizendo aqui, o jugo de Cristo sobre si, e aqueles que aprenderem de Cristo. Aprenderem o quê? A mansidão. Aprenderem o quê? A humildade. Então notem isso. O texto aqui no final vai dizer: e achareis descanso para a vossa alma. Se por um acaso você se sente desesperado por algum motivo, ou sem esperança por algum motivo, se você de repente nessa reta final, nesse ano tão conturbado de pandemia, etc., se você de repente se sente perdido de modo geral, angustiado de alma, ansioso por demais, se você precisa de descanso para sua alma, existe a solução, sim. Mas olha, está aqui. O que nós precisamos fazer se nós estamos assim? O verso 29 no início diz: tomai sobre vós o meu jugo. Primeira coisa, nós precisamos colocar o jugo de Cristo. Nós precisamos pegar a nossa cruz e segui-lo. Nós precisamos trilhar os caminhos junto com Cristo. É isso que o texto está querendo dizer. Tomai sobre vós o meu jugo é caminhar ao lado de Cristo. E aí sim a gente pode achar descanso para a nossa alma. Por quê? Caminhar distante de Cristo só traz desespero e cansaço. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Quando nós caminhamos perto de Cristo, nós achamos descanso para a nossa alma. A segunda realidade que a gente vê nesse verso é que para achar descanso para a nossa alma, nós devemos levar sobre nós o jugo de Cristo, caminhar com Cristo. E o segundo, nessa caminhada nós devemos aprender com Cristo. E aí existem duas realidades aqui que são importantíssimas. Do que a gente deve aprender com Cristo? Pergunte para o texto: o que eu tenho que aprender com Cristo? O texto vai responder: aprendei de mim. O quê? Porque sou manso e humilde de coração. Ou seja, nós precisamos aprender o quê? A ser mansos. Mansos uns com os outros. Nós precisamos aprender a humildade de Cristo. Se Jesus Cristo nos fala essa realidade, se Ele apresenta isso para cada um de nós, quer dizer que isso é possível. De repente, não na plenitude do que a gente pensa, mas isso é possível aos nossos dias. Aprender com Cristo a mansidão e a humildade de coração. Quando a gente pensa em mansidão, em ser manso, a gente pensa naquela pessoa que consegue ver a bondade dos outros, consegue ver, mesmo com a turbulência da vida de modo geral, ele consegue de fato aprender a mansidão com Cristo. Consegue, mesmo com as demandas terríveis da vida, ou de momentos de crise, ou momentos de incertezas, ou momentos até de discussões, aprender a mansidão e aprender a ser manso, de modo geral, com o próximo, com o irmão e com todo aquele que às vezes também é até nosso inimigo. A palavra de Deus é muito clara quanto a isso. A palavra de Deus nos ensina que nós devemos orar por aqueles que nos perseguem. Isso é ser manso. A palavra de Deus nos diz que nós devemos entregar a nossa capa a todo que pede. E a ideia de pedir ali
Se alguém te pede a capa, dele também a túnica, ou seja, dar algo a mais. Outra coisa que a palavra de Deus nos ensina é que se alguém te pedir para andar 1 milha com ele, ande 2. Isso é ser manso. É isso que a palavra de Deus está querendo dizer. É essa realidade do Evangelho que ele está querendo dizer. Não foi exatamente isso que Cristo fez por nós? Essa mansidão de modo geral? Não foi exatamente isso que Jesus Cristo fez e diz e nos ensina a fazer? Ora, ele se esvaziou de toda a sua glória, ele mesmo sem pecado, ele mesmo sem mácula, ele sendo 100% Deus e 100% homem, sofreu aqui na terra pelo nosso pecado, ele caminhou conosco. Ele provou dessa mansidão, ele nos ensinou a ser mansos uns com os outros. Então, toda vez que nós apontamos o dedo para o próximo, seja ele quem for, nós precisamos entender que Jesus Cristo não fez isso. Muito pelo contrário, ele veio ao nosso encontro. Ele orou pelos seus. Por isso que ele vai dizer exatamente isso que eu já acabei de falar. Por isso que ele vai falar assim, olha, você precisa orar pelos que te perseguem. Porque é muito fácil orar só pelas pessoas que gostam de você. É muito fácil orar por aquele que é benevolente, bondoso com você. E é muito difícil. E é extremamente cristão orar pelo que te persegue. Orar pelo aquele que te maltrata. Orar por aquelas pessoas que te aborrecem, nos aborrecem de modo geral. Então, o ser manso de coração é trilhar esses caminhos, porque se você for parar para pensar, se Jesus Cristo tivesse a mesma atitude que nós temos, às vezes com o nosso próximo, nós estaríamos perdidos hoje. Porque diariamente nós pecamos contra Ele. Diariamente. E a palavra de Deus nos ensina que as misericórdias dele se renovam a cada manhã. Meus irmãos, é exatamente isso que ele quer nos ensinar. Olha, as nossas misericórdias também, com o próximo, devem se renovar a cada manhã. Isso é ser manso. O que é ser humilde? Humilde aqui, o contexto de humildade aqui de coração, é a ideia de submissão. Quando a gente fala de humildade na pessoa de Jesus Cristo, a gente fala de uma pessoa 100% Deus e 100% homem que estava debaixo, estava sob, estava em obediência, como a gente já viu, à voz e à soberania do Pai. E é exatamente isso que acontece. Então, nós precisamos entender essa realidade. Ser humilde é ser submisso. E nós precisamos ser submissos à autoridade soberana e eterna de Jesus Cristo. Se nós fizermos um contraponto, os versos 25 a 27 que a gente leu, o soberbo não é submisso a ninguém, a não ser sua própria vontade. Vocês estão entendendo? E é exatamente isso que acontece. Mas os humildes não. Quando a gente aprende a mansidão e a humildade de Cristo, nós inclinamos a nossa cabeça e entendemos que nós devemos ser submissos à vontade de Cristo, à vontade do Pai. E aí sim, quando nós tomarmos o nosso jugo como de Cristo, quando nós começarmos a caminhar com Cristo, quando nessa caminhada nós começarmos a aprender a ser mansos e humildes, submissos a Ele, aí sim a gente vai começar a achar, sabe o quê? Descanso para a nossa alma. Se você está desesperado, comece a andar com Cristo. Comece a aprender sobre a mansidão que Ele pode nos dar. Comece a aprender sobre essa humildade que somente Ele pode dar. E o texto segue mais uma vez. Ele vai seguir aqui para o último verso, verso 30, e a gente está terminando. A gente já viu aqui nos versos 25 a 27 que os soberbos, eles não conhecem a Deus de fato. Se conhecem e não respeitam a Deus e não são submissos a Ele.
Por isso que Jesus, Salvador dos humildes, porque Ele se revelou aos pequeninos, aqueles que não se acham altivos. Depois o verso 28 vai falar sobre esse chamado de Deus, de ir ao encontro dele, para aliviar o nosso cansaço, as nossas fadigas, as nossas sobrecargas, nós que estávamos exaustos, e Ele pode nos aliviar. Como que Ele nos alivia? Ele nos alivia na caminhada junto com Ele. É isso que o verso 29 está dizendo. Se Ele pode nos aliviar, pode, Ele quer. E Ele nos alivia como? Quando a gente caminha junto com Ele. A gente pega o jugo dele, anda ao lado de Cristo e aprende a nossa mansidão, aprende a ser manso, aprende a ser humilde. E aí sim a gente vai ser aliviado e vamos encontrar o descanso para a nossa vida. E o verso 30 vai dizer, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Isso é tremendo, porque por que nós devemos então aprender com Cristo? Nós devemos aprender o que a gente já viu, a mansidão, a humildade, mas por que nós devemos aprender isso? Se de fato nós queremos ter a nossa sobrecarga aliviada, nós precisamos aprender e entender que o jugo de Cristo é suave e que o fardo dele é leve. Meus irmãos, em outras palavras, pare de carregar pesos que você não precisa carregar. Pare de carregar pesos que não precisa carregar. A palavra de Deus nos ensina que Ele levou sobre Ele todas as nossas dores, enfermidades, toda essa carga que nós carregamos está sobre Jesus Cristo numa cruz. Então, queridos, pare de carregar esses pesos. Solte esses pesos. Largue esses pesos. Deposite isso no altar de Deus e aprenda com a humildade dele, com a submissão dele, para que você possa, de fato, ser aliviado por Cristo. Porque Jesus Cristo, Ele veio ao mundo e Ele pagou um preço. Ele pagou um preço altíssimo pela sua, pela minha vida, pela vida da igreja dele. Ele pagou um alto preço de forma tão tremenda e poderosa que não existe motivos para você carregar tanto peso. Então deposite hoje. Eu estou falando isso algumas vezes até. Abra o seu coração para Deus. Coloque todas essas demandas no altar. Coloque essas demandas no altar de Deus. E desfrute do alívio, do descanso que somente Jesus Cristo pode dar. Meus irmãos, nesse fim de ano e nesse início de 2021, que nós aprendamos isso, essa é a realidade. Que nós aprendamos de fato que, por mais que as demandas desta vida sejam tão difíceis, nós temos um refúgio seguro. Como o texto vai dizer, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Deposite o seu fardo no altar de Deus e desfrute desse alívio e desse descanso nos braços de Cristo. Que Deus abençoe a sua vida. Uma ótima semana para você.
Quarta-feira nós temos um encontro marcado às 19h30. Hoje à noite, às 19 horas, nós temos o nosso culto de Natal. Que essa última semana seja uma semana de reflexão. Não só para montar aquelas listas tradicionais do que fazer ou não fazer em 2021, mas inclua nessa lista esse texto e comece a andar com Cristo para que você encontre descanso para a alma da sua vida, descanso para a sua família, descanso para a sua casa, descanso para a igreja de modo geral. Que em nome de Jesus você seja ricamente abençoado. Nós vamos orar mais uma vez. Vamos falar com o nosso Deus nessa hora. Pai eterno, Deus querido, louvado, engrandecido, exaltado seja o teu nome, Pai, porque não existem palavras para refletir, ó Pai, quanto amor o Senhor depositou em cada um de nós. É um amor palpável, Pai, de tal forma que nós podemos sentir, podemos quase tocar, Pai, porque o Senhor habita em cada um de nós. Por isso, Deus, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, nós te pedimos, ó Pai, nós jogamos a Ti, Pai, que nós possamos lançar sobre o Senhor todas as demandas da nossa vida, da nossa caminhada, Pai, para que nós achemos, Senhor, o descanso, o alívio nesses dias tão turbulentos que passamos. Que nós possamos aprender a fazer isso diariamente, Pai, para que a carga não fique pesada novamente. Que nós possamos abrir o nosso coração na Tua presença e depositar tudo aquilo que nos afasta de Ti, tudo aquilo que nos atrapalha a ter comunhão contigo. Que em nome de Jesus, o Senhor mesmo possa nos livrar, nos libertar de tudo isso, Pai. Abençoe o nosso dia, abençoe o nosso culto logo mais à noite, às 19 horas. Permaneça conosco, Pai. No nome santo de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Amém, Pai. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, e até logo mais à noite, às 19 horas, no nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Um forte abraço, queridos. Até logo.